Ei, Mefos, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai ter uma mudança de layout que foi aplicado aqui para a gente fazer um teste. Eu vou trabalhar com vocês assuntos como potência com expoentes negativos, potência com expoentes fracionários e o assunto de notação científica. Bem, para iniciar as aulas, e aí vocês vão conseguir verificar cada assunto desses, que eu vou deixar a minutagem tanto na descrição quanto no desenrolar do vídeo. Então vamos lá, potência com expoentes negativos. Então eu tenho aqui esses 4 exemplos: 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 2, 2 sobre 3 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 4. E vou ensinar para vocês como é que a gente faz quando se depara com esse tipo de questão, tá? Então vamos lá. Quando eu pego aqui a letra A para corrigir, basicamente esse expoente ele vai pedir que você inverta a posição da base, né? Você transforme o que é base, que no caso é o numerador, em denominador, e aí o que era denominador vira numerador. Lembrando que um número, quando não aparece nada embaixo dele, é 1. Então por isso que aqui quando eu coloco 1 sobre 2, é porque o 1 que fica aqui embaixo, ele passou a ser numerador. E o 2, que era numerador, passa a ser denominador. E o sinal que era menos vira mais. Então, quando eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1, esse 2 elevado a 1 a gente já viu que todo número elevado a 1 é a própria base, por isso que fica 1 sobre 2. Bem, no item B, a gente vai fazer a mesma ideia, tá? Só que agora ele está sendo elevado a menos 2. Então, quando eu inverter, o número menos 2, o número 2 vai ser elevado a 2 positivo. E o sinal negativo dele fica segurado aqui em cima no numerador. Então, menos 2 sobre 1, o 1 vira numerador e o 2 vira denominador. Menos 1 eu repito, e 2 elevado a 2, o expoente dita quantas vezes a base vai se repetir. Por isso que fica 2 vezes 2. Isso aqui é igual a menos 1 sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Vamos agora para o exemplo da fração. Na fração 2/3 eu tenho que a base é 2 sobre 3 e o expoente é menos 3. Então, esse expoente negativo, como eu falei para vocês, indica a inversão das posições entre o numerador e o denominador. Então, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Só que com detalhe, ele tem que ir elevado ao expoente que está sendo elevado à fração inicial. Só que você deve tirar o sinal negativo, colocando ele positivo. Repito o 3, porque eu não estou fazendo nada com ele, só estou alterando o denominador. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Por isso que dá 3 sobre 8 ou 3 sobre 8 sem o sinal, ou 3 sobre 8 sem o sinal de positivo, porque a gente já sabe que esse sinal do positivo não é obrigatório e quando ele não aparece, ele é positivo. Por fim, eu tenho 10 elevado a menos 4. Esse talvez seja o mais simples. Para a gente calcular 10 elevado a menos 4, basta que a gente coloque o número de zeros. Lembrando que o primeiro você deve acrescentar um zero, vírgula. Você conta a quantidade de zeros que é necessário, que é 4, e depois coloca o número 1. Então, fica 0,0001. Para confirmar isso, a gente pode fazer o que a gente vinha fazendo. Somar um expoente em positivo. Então, 10 do denominador é 1, então 1 vai para cima e o 10 vai para baixo, torna o 4 positivo, e 10 elevado a 4 é 10.000, porque eu pego esse 4 e coloco o número de vezes aqui, ó, um zero. Se é 4, eu vou ter 4 zeros e coloco 1 aqui. 1 dividido por 10.000 é 0,0001. Toda fração pode ser escrita na forma de divisão. Então ficaria 1 como dividendo e o 10.000 como divisor. Só que eu não posso dividir um número menor por um número maior. Então eu preciso ir colocando os zeros. E quando eu acrescento o zero aqui, ou seja, transformo o inteiro em décimos, eu preciso colocar o 0, aqui. Só que 10 eu ainda não posso vir para o 10.000, então eu coloco mais um zero. Coloquei 0 aqui, coloco 0 aqui. 100 ainda não posso, coloco mais um zero, coloco mais um zero aqui. Depois acrescento outro zero. Quando eu acrescento outro zero, agora
10.000 é igual a 10.000. Então, o número multiplicado por 10.000 que chega em 10.000 é o próprio 1. Então, 1 vezes 10.000 é igual a 10.000, menos 10.000. 10.000 menos 10.000 é igual a 0. Então, vejam que esse resultado aqui é o mesmo desse, mostrando que essa relação é possível de ser feita. Então, basicamente, a aula sobre potências com expoentes negativos são essas ideias que vocês devem seguir. Agora a gente vai para o expoente fracionário. Para calcular o expoente fracionário é bem simples. O expoente fracionário está associado com radiciação. Então vejam que no assunto anterior era muito importante você saber fração, né, e multiplicação. Aqui, o que é que você vai fazer? Você vai identificar que em a base tem um expoente e o denominador vai virar o índice da raiz e o numerador vai virar a potência em relação à base. Então, se eu tenho um denominador que é 2, aqui no meu expoente, que é a fração, ele vira o índice da radiciação. Então, essa raiz é do tipo quadrada. Então, como é que eu resolvo raiz quadrada? Você precisa descobrir um número multiplicado por ele mesmo e ver o número que está dentro da raiz. 4 elevado a 1 é o próprio 4. E a raiz quadrada de 4 é o número 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. 27 elevado a 1 terço. Mesma coisa. O denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o número que vai ser o expoente da base, que está dentro da raiz. Então eu vou ter agora não uma raiz quadrada, né, como no exemplo anterior, mas sim uma raiz cúbica. Então na raiz cúbica você tem que procurar um número que multiplicado por ele 3 vezes deu o número que está dentro da raiz. Esse número para esse caso aqui é o número 3. Porque se você fizer 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 é igual a 27. Então é bem simples o raciocínio. E também pode acontecer do expoente ele tem uma fração negativa. O que você tem que fazer? Aplicar a regra de inversão, depois aplicar a regra do expoente fracionário e encontrar a resposta. Como, professor? Simples. Primeiro, o número que não aparece aqui embaixo do denominador é 1. Então, como ele está negativo, eu tenho que inverter a fração. Então, 1 vai para cima, 27 vai para baixo. Elevado ao expoente de 1 terço, agora positivo, porque eu fiz a inversão. A gente viu que o expoente fracionário, o denominador se transforma em índice da raiz e o numerador se transforma na potência. 1 sobre raiz cúbica de 27, a gente já viu que é 3. Então, a resposta aqui é 1 terço. Para finalizar o assunto desse vídeo, eu tenho o tema de notação científica. A notação científica nada mais é do que a gente transformar o número em um número que seja mais simples de ser visualizado. Qual é a ideia? O primeiro número ele não pode ser igual a 0, ele tem que ser diferente de 0. E você deve acrescentar uma vírgula depois dele. E utilizar a potência de base 10. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, na letra A, eu tenho 32.000. Eu não tenho vírgula nesse número. Então, a vírgula está localizada depois do último número. Se eu quero que a vírgula ande para a direita e coloque aqui, ó, entre o 3 e o 2, porque lembrando que o primeiro número tem que ser diferente de 0. Então, eu vou contabilizar aqui quantas vezes eu andei com essa vírgula. Então, se eu estou aqui no final, eu andei com essa vírgula 1, 2, 3, 4. Se eu andei 4, a vírgula agora vem parar nessa posição. E aí eu separo o 3,2 e multiplico a potência de base 10 com a quantidade de casas que eu andei. Como eu andei 4 casas, essa base 10 vai ser elevada a 4. Positivo porque eu andei para a direita. Quando eu for para a esquerda, que é o próximo exemplo, eu terei que colocar o expoente de maneira negativa. Então eu tenho aqui, ó, 0,00000000016. Então a vírgula está nessa posição aqui, ó, a posição inicial dela. Eu tenho que trazer a vírgula para essa posição aqui, porque o número, para eu escrever em notação científica, o primeiro número tem que ser diferente de 0. Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a vírgula que estava aqui, ela vem parar nessa posição. Então eu separo esses dois números aqui, ó, 1,6
coloco o sinal de vezes, coloco a minha base 10 e a potência e o expoente vai ser o número de vezes que eu andei com essa vírgula até chegar nesse ponto aqui depois do 1, que foram 11 vezes. Como eu andei para a esquerda, aí eu tenho que colocar o sinal negativo no 11, no expoente. Vamos resolver a letra C. A letra C é 0,0002. Então a vírgula está nessa posição, a posição dela inicial. E eu tenho que levar essa vírgula para depois do 2. Por que depois do 2, professor? Porque o primeiro número que você representa tem que ser diferente de 0. Então ele tem que ficar aqui depois do 2. Vamos ver quantas vezes essa vírgula andou. Para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então eu pego o meu 2 aqui, ó, multiplico ele, coloco a minha potência de base 10. E como eu andei para a esquerda, o 4, que é a quantidade de vezes que eu andei, será negativo. Então assim que fica a notação científica para esse número aí de cima. E o último exemplo é 20,45. A posição 20,45, a vírgula inicial está entre o 20 e o 45. Como ele é um número acima de 0, eu vou andar com ele para a direita. Quando eu andar com ele para a direita, eu só vou andar uma casa. Então, esse número fica 2,045 multiplicado pela quantidade de vezes que eu andei para a direita, que foi uma vez apenas. É positivo, porque foi para a direita, e eu devo colocar aqui a potência de base 10. Bem, gente, eram essas informações que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não entendeu, volta, assiste de novo, pausa. Existe essa facilidade na hora que você está assistindo uma aula online. Muito obrigado, curta, compartilhem, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima aula. Fui! All the speculation on your chest, this isn't any kind of hard times. What if she never had another man? Where's your baby at tonight? I say I'm heading up the industry. She said to take her for a joyride. She wear her favorite plated jewelry, and all I wanna do is lie.